Lâmpadas, telefones móveis, telefones fixos, chuveiros com água quente e carros são alguns exemplos de invenções que utilizamos diariamente. Hoje, dia 4 de novembro, é considerado o Dia dos Inventores. E o que seria de nós sem os telefones, televisões, rádios, dentre diversas outras invenções que começaram assim, pequenas e foram se desenvolvendo ao longo do tempo. E hoje a gente vai ver a história do Paulo Gunnan, que também é um pequeno inventor. Por invenções que prometem auxiliar em pequenos empecilhos pelos quais nos deparamos no nosso dia a dia. Quem nunca se sentiu incomodado com pequenos danos ao pneus de carros e também tem aquele hábito de roer as unhas? Pois é, algumas das invenções de Paulo prometem ajudar nessas questões rotineiras. Dono de adventos como o sistema eletrônico para comunicação entre motoristas, lixa para pessoas que não conseguem parar de roer as unhas e sensor lateral de estacionamento para proteger os pneus contra danos, Paulo conta um pouco de como tudo começou. Uma longa história, mas tentando resumir, essa habilidade na área de invenções começou mais ou menos quando eu estava no terceiro ano de comunicação social. Era verão. E no trajeto da faculdade para casa, estava chovendo muito, era uma época de fortes chuvas, e eu percebia e fiquei bastante incomodado com o fato de que, mesmo eu usando guarda-chuvas, a metade da frente dos meus calçados ficavam sempre empapadas. E aí eu precisava trocar meia todo dia, trocar o calçado mais de uma vez durante o dia, porque a todo momento ela estava molhando, mesmo eu usando o maior guarda-chuva que fosse. E como eu tinha um temperamento meio irritadiço com as coisas, quando acontecia algo assim, eu ficava bastante incomodado, né? E aí essa foi a primeira vez em que surgiu aí tive um relance do que seria essa carreira de inventor, que eu pensei, por que não se criar alguma película que pudesse impermeabilizar a metade da frente dos meus pés, dos meus calçados, para que eu não ficasse com os pés molhados, com micose, com meias molhadas, sempre que chovesse. Só que essa ideia foi, vamos dizer, como dizem, fogo de palha, né? Eu estava envolvido em outras atividades e eu não tinha a autoconfiança e o interesse suficiente, a habilidade suficiente para levar essas ideias à frente. Mais adiante, quando eu estava, mais ou menos em 2010, eu já estava formado, eu estava passando por um período de muita enxaqueca. E eu tinha dificuldade em me concentrar em atividades que exigissem um raciocínio maior, concentração maior. E nessa época eu me lembro que eu fiquei um pouco à deriva no mundo e eu usava mais tempo, eu tinha mais tempo ocioso até que as enxaquecas passassem. E nesse meio tempo eu saía para tomar um cafezinho, colocar o pé na estrada. E nessa rotina de colocar o pé na estrada ou tomar um cafezinho, eu comecei a observar muito o comportamento das pessoas, o funcionamento de determinados objetos que eu via que eram deficientes. Tá? E aí eu sempre encontrava um problema através dessa observação nos detalhes do dia a dia e me vinha a ideia de uma solução. O pequeno inventor comenta que ser inventor e ser autônomo tem os seus desafios e dificuldades, assim como ele explica. O maior desafio é amadurecer um projeto, acelerar esse projeto num nível com uma riqueza de dados suficientes que ele se torne interessante para o meio empresarial. Então, por exemplo, para que eu tenha tido capacidade de desenvolver protótipos, ter feito entrevistas para validar as minhas invenções, ter feito análise de viabilidade econômico-financeira, tudo foi somente a partir do meu bolso, né? Que eu tenho uma outra atividade profissional que me dá a condição de manter minha vida andando. E aí você acaba sendo obrigado, primeiro você precisa ter capital próprio. Se você não tiver capital próprio, você não consegue levar os seus projetos à frente. Porque os programas de aceleração, os editais de inovação, 95% deles são voltados para empresas e não para inventores, pessoas físicas.
Então, essa seria a maior dificuldade, de acelerar o projeto e torná-lo assim aceitável para o meio empresarial.